No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Olá, ouvintes, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 13 de agosto de 2024. E já está no ar mais uma edição do Rádio de Bolso, o seu melhor resumo do noticiário nacional e internacional. Eu sou Djair Galvão e trago as principais manchetes, os principais assuntos do nosso programa de hoje. E o programa desta terça-feira, dia 13 de agosto, já é o programa de número 107 da série Rádio de Bolso. Aproveito aqui já iniciando para agradecer a audiência de vários lugares do Brasil, das pessoas que mandam seu recado aí através do e-mail, através da plataforma Substack. Agradeço bastante. Primeiro assunto é o acidente ocorrido na cidade de Vinhedo, tá aqui no portal UOL. Na segunda-feira, ontem, o Ministério Público de São Paulo realizou uma operação que derrubou 31 perfis falsos criados nas redes sociais por criminosos para extorquir familiares dos mortos na tragédia com o avião da companhia Voipaz, ocorrido lá na sexta-feira passada. Os golpistas montaram perfis e vaquinhas na internet para pedir ajuda como se fossem familiares. As plataformas terminaram derrubando essas contas, mas depois de um trabalho do setor de inteligência do Ministério Público, que é chamado de CyberGaeco, do grupo de repressão aos crimes, do crime organizado, né? Do Ministério Público, que existe em vários lugares do Brasil, no caso o GAECO de São Paulo. Então, o Ministério Público entrou em contato, né, com as plataformas e antes mesmo de uma decisão judicial, essas contas foram derrubadas, contas de criminosos que se passavam por familiares das vítimas na tentativa de extorquir recursos, se aproveitando de um momento de dor, de fragilidade, de tragédia na vida dessas famílias. Isso tem acontecido com muita frequência. Foi muito comum lá no Rio Grande do Sul durante o período das enchentes, todo mundo se lembra disso. É uma coisa que não é só lamentar, mas saber que existe por trás também dessa situação uma responsabilidade até agora não cobrada e não levada a cabo pelas autoridades competentes, que é das plataformas de se anteciparem, ou seja, as plataformas esperam sempre que venha ou uma ordem judicial ou uma movimentação como essa do Ministério Público para poder agir, né? No caso, elas teriam que ter um monitoramento, pois elas sabem, e já existe um histórico não só no Brasil, mas no mundo inteiro, da ação de grupos criminosos toda vez que acontece algum tipo de evento catastrófico, uma tragédia, né? Enfim, então tá aí, por isso que eles não querem nenhum tipo de regulação e ficam aí esperando. Dessa vez até terminaram, dado o tamanho da tragédia, o tamanho do absurdo que é o pessoal se aproveitando, criando vaquinhas, criando contas, perfis falsos. Eles têm como monitorar tudo isso e sabem muito bem. Tá aí a polêmica lá nos Estados Unidos, na Europa, exatamente essa discussão da regulação, porque eles não querem assumir responsabilidade alguma. Estou falando das plataformas de internet, das gigantes aí, das big techs, que são as donas das redes sociais. Então é preciso que um órgão público tome a frente e faça esse pedido, se antecipe inclusive ao que está na lei até, né? Diretamente a uma ordem judicial, para poder os caras tomarem alguma atitude para tentar coibir essa bandidagem que corre solta nas redes sociais. Agora aqui um registro, né, da morte do ex-ministro Delfim Neto. Ele morreu ontem aos 96 anos em São Paulo. O Delfim Neto foi ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento durante os governos militares após o golpe de 1964. Delfim ficou conhecido como o ministro do milagre econômico da ditadura.
o falso milagre econômico que muita gente comprou e como havia censura total, então isso foi vendido durante muitos anos como um grande período de desenvolvimentismo brasileiro. O Delfim Neto ainda exerceu mandatos de deputado federal por São Paulo, onde faleceu. Lembrar também que o ex-ministro Delfim Neto, agora falecido, ele assinou o ato institucional número 5 que brutalizou a repressão durante a ditadura militar. Além desse legado aí do falso milagre econômico, Delfim Neto, que era economista, extremamente respeitado nos grupos conservadores, um economista de fato com uma visão de país que era conservadora, era ligado ao sistema financeiro, mas um cara que sabia o que fazia dentro dessa área conservadora na área da economia. Então tá aí o registro da morte do ex-ministro Delfim Neto aos 96 anos, ocorrida ontem na cidade de São Paulo. Agora aqui eu faço referência a uma reportagem da rádio CBN de São Paulo. A CBN trouxe uma reportagem de casos graves de assédio sexual praticados por um ex-professor do Colégio Rio Branco, aqui na cidade de São Paulo. O Colégio Rio Branco, vale lembrar, está entre os mais tradicionais e os mais caros da capital paulista. As denúncias dão conta de condutas impróprias do professor durante aulas de teatro e monitoria. Simplesmente filmar alunos e alunas em trajes íntimos. Ao todo, estão sendo investigadas 13 denúncias dessa natureza. Os casos foram encaminhados pelo Colégio Rio Branco. As autoridades estão sob investigação, sob apuração. Nota, notícia, reportagem da rádio CBN de São Paulo. Agora, na sequência, nós vamos falar de economia, aqui uma nota da agência Reuters. Os preços do petróleo subiram mais de 3% ontem por conta de expectativas de um conflito crescente no Oriente Médio. Segundo a agência Reuters, a alta nos preços do barril do petróleo ocorre pela quinta vez consecutiva nos últimos dias. O noticiário envolve riscos de um ataque iminente do Irã a Israel nessa polêmica guerra agora entre os dois. Por enquanto é uma guerra de nervos, né, entre os dois países, já que o Irã é também uma grande potência militar ao lado de Israel ali no Oriente Médio. Esse acirramento dos ânimos militares ali na região pode envolver os Estados Unidos e outras nações, e há um risco então, uma expectativa muito ruim de que esse conflito se espalhe cada vez mais, já que há uma declaração clara do governo iraniano de que responderá às recentes investidas do governo israelense no ataque ao Hamas e ao Hezbollah, que são instituições muito próximas do governo iraniano. Então tá aí, só pra gente lembrar, né, que além de tudo, isso pode envolver sanções maiores ao petróleo produzido e exportado pelo Irã, que é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, por parte, por exemplo, dos Estados Unidos, e isso, a expectativa é exatamente essa que está causando esse aumento no barril do petróleo, do preço do barril, que é exatamente essa intervenção dos Estados Unidos que pode então provocar mais altas no preço do barril do petróleo. Aí vai se refletir em vários aspectos da vida mundial, já que nós somos ainda muito dependentes dos combustíveis fósseis. E agora a nossa tradicional dica cultural do Rádio de Bolso. É a exposição fotográfica intitulada Enquanto há Tempo, João Farcas. Está lá em cartaz no Museu da Imagem e do Som aqui de São Paulo, o MIS, que fica nos Jardins, na Avenida Europa. A exposição está em cartaz até o dia 25 de agosto, com entrada franca.
fotografias do fotógrafo paulista João Farcas e outras fotografias, produto de oficinas culturais do Museu da Imagem e do Som. Então tá aí, encerrando aqui mais um jornal do Rádio de Bolso, seu noticiário, seu jornal resumidão aqui para você. Eu sou Djair Galvão, agradeço a audiência e até o próximo programa Rádio de Bolso.